Você já parou para pensar que há um código uno que define a sua alma, que diferencia a sua alma de todo mundo? Que dentro de você existe uma semente de criatividade pronta para aflorar? Hoje nós vamos explorar como a criatividade é mais do que uma simples inovação. A criatividade, ela é a expressão pura do nosso propósito de alma e como esse potencial criativo se conecta diretamente com o amor, certo? O que se faz presente em tudo aquilo que realmente importa. Vem comigo? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quadro Conselhos Criativos no nosso canal Criatividade que Desperta. Eu sou a Manuela Rodrigues e hoje eu estou muito feliz em gravar esse vídeo para vocês falar sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje de propósito de alma. Esse é um Tenho para falar para vocês que esse é o motivo de tudo isso aqui que está acontecendo, de todo esse movimento que está acontecendo por minha parte na internet, desse canal, do meu livro Criatividade que Desperta. Realmente é o meu propósito de alma. Quando eu desenvolvi a minha marca, né, através de profissionais que desenvolveram a minha marca, um beijão para Ana Paula Tamanho, que fez parte desse processo todo. E lá eu descobri que o meu propósito de alma está ligado com a criatividade, que é levar conhecimento através da criatividade. E isso virou tanta chave na minha vida, mudou tanta coisa na minha vida a partir daí, porque lá desde o início, né, quando eu era pequenininha, eu sempre tive essa veia um pouco criativa. Sempre era aquela pessoa que queria inventar coisas nas brincadeiras, aquela criança, sabe, que queria pegar um potinho, que via um potinho, uma caixinha diferente. Ah, isso aqui podia ser isso, isso e aquilo. Sempre fui dessas, entende? Ah, que tinha um trabalho de escola, eu queria criar uma coisa diferente. Mas às vezes eu deixava de lado, porque alguém dizia, não, tinha lá no grupo alguém, na brincadeira da rua, né? Alguém que não gostava muito de mudança. Não, 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 vamos brincar de esconde-esconde, vamos jogar bola, que tá tudo certo, né? E aí eu deixava de lado, porque não sabia me impor, sabe? E aí, essa era uma angústia, eu sentia uma angústia realmente. Eu sempre queria criar algo, eu sentia essa necessidade de criar algo, de fazer algo, sabe? E aí foi passando, a gente vai deixando, a gente precisa escolher uma profissão, né? A gente cresce, a gente estuda, a gente cresce, a gente precisa escolher uma profissão, daí a gente cria, torna, né? Tem uma família e tudo vai nos sufocando, né? E a gente vai deixando essas coisas de lado, só que essa angústia vai ficando, né? Essa angústia vai ficando. Eu senti isso muito, muito tempo. Sim, essa angústia, ela era tão grande, mas assim, tão grande que ela chegava a me paralisar, sabe? Em muitos momentos eu travava, eu tinha ideias e tal, mas às vezes já abandonava, logo já surgia outra, deixava aquela de lado. Então realmente era uma coisa que me incomodava muito. E aí vocês sabem quando que eu fui resolver essa questão, quando que eu fui descobrir isso tudo? Quando eu busquei o meu autoconhecimento, né? Então, esse processo todo de desenvolvimento da minha marca me levou a isso, a pensar por quê? Pensava, tá, uma marca é a expressão gráfica, né? Mas é a expressão gráfica do que eu quero levar, especialmente porque a minha gráfica leva o meu, né? A minha logomarca é Manuela Rodrigues e carrega o slogan Criatividade que Desperta. Então, o que que eu quero levar através disso, né? E aí eu fui buscando tudo isso, fui buscando esse autoconhecimento, já vinha nesse processo de autoconhecimento antes, e fui aliando, através de diversas técnicas, fiz várias coisas para buscar isso, e eu descobri que a criatividade podia me levar para o autoconhecimento, poderia ser uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e aí eu fui a fundo e descobri que realmente o meu propósito de alma é levar conhecimento através da criatividade. Especialmente porque eu não acho justo a gente ter acesso a todas essas informações, né? Já falei aqui que a gente ficou por tanto tempo é, sem informação, né? Para chegar a uma informação, pensa no período da pandemia, né? Se não tivesse a internet, não tivesse a informação, como que a gente ia saber de tudo, de como se comportar e tudo mais, né? Para a gente pensar como era difícil em outros tempos. E agora a gente vive essa era da informação, com informação demasiada, né? Que a gente também precisa fazer
esse filtro do que escutar, do que seguir adiante, mas eu não acho justo a gente ter essas informações e não passar para frente, sabe? Então, esse é um motivo. Então, eu descobri que meu propósito realmente de alma, eu sinto assim lá no fundo que compartilhar conhecimento é uma coisa que me faz brilhar o olhinho, sabe? Essa coisa, quando eu tô aqui gravando os vídeos, quando eu tô preparando os conteúdos, quando eu tô escrevendo, isso para mim é muito importante e eu sempre penso, nossa, essa informação vai ser legal, isso vai ser interessante para as pessoas de verdade, entende? Por isso que esse vídeo, então, assim, ele é tão importante nesse sentido, para que vocês também busquem, né? O que que te faz quentinho no coração, o que que te faz brilhar o olho? Isso é muito importante a gente pensar, né? Não fazer por fazer. Aí vem toda aquela história, né? Aí eu descobrindo tudo isso, os meus pilares, né, para desenvolver essa marca foi a criatividade, a essência, conhecimento e contribuição e potencial criativo e movimento. Então, olha que tá tudo ligado, né, a isso. E o meu lugar de fala, eu encontrei o meu lugar de fala no mundo, que eu sempre falo que a criatividade é a semente da alma traduzida pelo amor, né? O título do nosso vídeo hoje, então, aqui a gente permeia no livro Treino Diário da Criatividade, eu falo bastante sobre isso, né? Por que que a gente fala de alma? Por que que a gente fala de alma e criatividade? Porque não é possível a gente entender a criatividade apenas pensando nos estudos da neurociência, da psicanálise, né? A gente precisa pensar nesse outro sistema que faz parte, né? O nosso sistema de quatro corpos, a gente sabe que são mais, mas assim, para simplificar e para trazer a informação um pouco mais, ser um pouco mais acessível, eu trago dessa forma, né? O sistema de quatro corpos. E o sistema em que eu considero que a criatividade faz parte é o sistema anímico, aquele da alma mesmo da pessoa. Então, esse estudo da criatividade, ele se torna muito profundo, né? Eu falando assim de alma, da minha alma, eu sinto que a minha alma assim é uma alma antiga, mas que ela vem de muitas jornadas de conhecimento, de passar conhecimento, pode ser que seja isso, né? Eu tenho essa impressão de que muita uma alma de conhecimento, de passar conhecimento e que talvez eu não tenha cumprido esta jornada em outras vidas e eu me propus a vir para esta vida terrena justamente para fazer isso. Então, eu considero isso bastante importante, sabe? Explorar esse conhecimento da alma. E aí a gente vai ter, como eu já falei, tantas técnicas, né? Tantas ferramentas para buscar esse conhecimento, porque o primeiro de tudo para a gente encontrar isso é fazer aquele mergulho dentro de si, né? Não acredito ser possível, claro, obviamente, a gente tem cursos, a gente tem treinamentos, a gente tem tudo isso que nos ajudam, né? São ferramentas. Mas eu não acredito ser possível a gente encontrar o nosso propósito de alma, o que faz o nosso quentinho, né? Para traduzir assim de uma forma menos subjetiva, o que faz o nosso quentinho lá no coração, faz brilhar o olho. Eu não acredito que venha do externo. Ele tá no interno, ele tá lá dentro, sabe? Então, eu acho muito importante isso. E eu falo no meu livro que de todos, né? A mensagem final que eu deixo, tudo se de tudo que foi falado, né? É, pelo menos algumas pessoas buscarem o seu propósito, se motivarem a buscarem o seu propósito de alma, para mim já cumpri uma das minhas missões, já fico contente. Aí seguindo, né, essa é uma missão aqui também do canal, de levar esse conhecimento e tudo mais, mas de incentivar vocês de buscarem esse propósito de alma realmente. Isso que faz o quentinho, que faz aquilo lá dentro, né? Então, você vai precisar explorar tudo isso, né? Fazer essa exploração. Falo que, então, através do autoconhecimento, fazer essa busca. Depois você vai precisar acessar esse propósito, né? Quais são as formas, quais são as maneiras, né? Eu vou identificar esse propósito, qual é, mas quais são as maneiras, como que eu vou externar isso para o mundo, como que eu vou concretizar tudo isso, né? E aí tem tudo a ver com criatividade, né? Como a gente fala do porquê, do porquê e do como da criatividade, né? Eu falo isso lá no Treino Diário da Criatividade, eu explico isso. É justamente isso, né? Quando a gente fala do propósito de alma, a gente também saber o que,
o porquê e o como. Então, o que é esse meu propósito de alma, né? O meu aqui falar sobre a criatividade, levar conhecimento através da criatividade. O porquê, por que que eu falo isso? Porque é o meu lugar de fala no mundo, porque a criatividade é a semente da alma traduzida pelo amor. Então é realmente o que vem lá do fundo, né? E o como, então aqui são os meus pilares que eu identifico a criatividade como essência, o conhecimento, contribuição e o potencial criativo em movimento. Então é isso que vocês precisam fazer, identificar, fazer essa identificação do seu propósito de alma. É um caminho a percorrer, é um caminho constante, mas que é muito lindo, é uma jornada interna muito bacana. E dentro do treino diário da criatividade eu tenho uma jornada, uma dinâmica bem legal que é a carta da alma, que é fofinha assim, sabe? Traz muitas memórias afetivas. Quem ainda não acessou, né? Quem tiver a oportunidade de acessar, façam essa dinâmica com bastante verdade que vocês vão sentir como é importante. E aí vocês vão entender também que no caminho, no percorrer de tudo isso, como eu fui entendendo, esse propósito vai se conectando com outras pessoas, né? Outras pessoas que vão tendo propósitos iguais, parecidos, semelhantes, correlatos, a gente vai se encontrando, a gente vai se ajustando, né? A gente vai criando uma tribo, uma turma, digamos assim, né? Isso vai sendo tão bom porque a gente começa a perceber que a gente não tá só, que o lugar de fala da gente tem um receptor para receber essa mensagem que a gente está passando. Isso é legal, isso a gente vai poder aplicar em qualquer área, né? Quem trabalha com nutrição, por exemplo, pensar o meu lugar de fala no mundo é levar saúde para as pessoas através da nutrição, mas que coisa, né? Vou pegar a bandeira do não comer o açúcar, ou pegar a bandeira de fazer produtos, não comer tantos produtos industrializados. Aí, se a gente for para a parte da atividade física, né? Do quanta coisa que a gente vai ter yoga, pilates, nossa, a gente vai ter tanta coisa nesse mundo para compartilhar, tantas informações, né? E cada um eu percebo muito isso na internet, analisando os perfis. Às vezes eu gosto de fazer isso, de analisar esses perfis para ter como estudo mesmo, focando na criatividade, mas aí a gente consegue ver diversas coisas, né? Criatividade nos abre esse leque. Mas as pessoas têm sempre um lugarzinho de fala, elas têm sempre uma coisa que elas acreditam, uma bandeira que elas defendem, né? Para levantar na internet, óbvio que isso são estratégias de marketing também, entram como estratégias de marketing, de comunicação e tudo mais, mas são bandeiras que defende e a gente sente, né? Quando a pessoa é verdadeira, a gente vê o olhinho brilhando, que ela fala aquilo com propriedade, com verdade, que ela quer levar aquele conhecimento. Então a internet tem nos proporcionado isso também, é muito legal. A gente consegue ver as pessoas conseguindo encontrar seus propósitos de alma, seus lugares de fala no mundo através da internet, né? Então isso é tão bacana. É legal que a gente consiga cultivar isso tudo, né? E quando a gente vai falar de criatividade, a gente falando desse parâmetro, que aqui no meu entendimento tudo a ver, alma, criatividade, propósito de alma, são todos assuntos correlatos, né? A gente entende a criatividade de uma forma subjetiva, né? A criatividade e a subjetividade. Porque se a gente for entender a palavra subjetividade, né, etimologicamente falando sobre a palavra subjetividade, ela deriva do latim, que é subjetivus, né, referente ao sujeito. E aí a raiz latina é composta de subsérie, sob e jacere, que é jogar. Então seria como se tivesse, né, sobre subjetividade, sobre esse sujeito, né? Não é uma coisa palpável. Quando você fala em criatividade, muitas vezes a gente não consegue palpar, ela é uma coisa que a gente não consegue pegar assim na mão, né? Se eu vou falar de tantos outros assuntos, por exemplo, eu vou falar na nutrição, vou falar de um alimento, eu consigo dizer, pô, esse alimento e tal, tal, tal. Quando você fala da criatividade, a gente entra muito no campo da subjetividade, né?
Mas se a gente entender que essa subjetividade torna a criatividade única, né? A gente vai compreender uma coisa que também me incomodava muito, né, nesses meus estudos e tudo mais, é porque assim, às vezes a gente quer ensinar, né? Eu percebo muito isso. Se fala de criatividade, são processos fechados para ensinar a criatividade. São coisas, todo mundo aqui numa sala de aula, né? E eu vou falar sobre criatividade. 10 passos para ser criativo. Na minha opinião, isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. É tipo enxugar gelo, sabe? Porque cada um é criativo. É aquela coisa, aquela velha historinha, né? Se coloca numa sala de aula 20 crianças de 7 anos de idade em período de alfabetização, agora é antes, né? Sei lá, 6 anos de idade, período de alfabetização, e todas têm que aprender no mesmo tempo, todas precisam ter bimestres, trimestres, quadrimestres para aprender, cumprir aquele currículo dentro da cartilha didática e pau que é carnaval, não é assim que funciona, né? E aí, se o educador tiver essa tendência é que todos, né, nessa idade, sejam alfabetizados e tudo mais. Mas a gente vai ter diferentes níveis. E algumas crianças vão ser visuais, outras vão ser auditivas, outras vão aprender pelo tato. Então, o educador tem esse desafio muito grande, né? E a criatividade ajuda também nesse sentido. Então, se a gente voltar aqui, pegar, fazer essa correlação com a nossa criatividade, como é que a gente quer ensinar 10 passos para ser criativo se cada um tem o seu momento? E como é que eu vou saber em que momento que eu tô se eu não me conheço, se eu não auto me conheço, se eu não busco lá dentro, se eu não sei o meu propósito, entende? Então aqui a gente fala da subjetividade, a gente tá falando disso, que a criatividade a gente precisa entender ela como uma parte diária do nosso dia a dia, como uma ferramenta diária que está aqui à nossa disposição, mas que dia a dia a gente precisa trabalhar um pouquinho, cada dia a gente precisa desenvolver um pouquinho, né? Então, por isso que eu falo que não é possível a gente ensinar. E aí, a gente sabendo que é uma característica inerente do ser humano, todos somos criativos, é só desenvolver. E aí eu vou desenvolver mais a criatividade na cozinha, outro vai desenvolver mais para música, outro vai desenvolver, e aí tem a ver com os seus propósitos de alma. Entende como uma coisa vai correlacionando a outra? Isso é bonito, né? Legal a gente entender dessa forma. E principalmente entender que está dentro de nós, né? Que a gente não consegue, a gente não consegue buscar lá fora a criatividade, não consegue nos entendermos, buscarmos nosso propósito de alma de fora para dentro. Ela tem que ser o contrário, tem que ser de dentro para fora, né? Então, essa é a importância que eu quero trazer para vocês. É um desafio, né? Para a gente desenvolver esse potencial criativo é uma dificuldade realmente, mas se a gente encontrar, buscar um pouquinho do nosso propósito de alma, buscar nos conhecermos cada dia um pouquinho mais, as coisas que nos faz bem, aquilo que nos deixa quente no coração, eu acredito que a gente consegue ter um resultado bem mais satisfatório. E aí, como eu adoro escrever, né? Eu sempre falo que eu consigo me expressar muito mais através da escrita, né? Das palavras escritas. Quando eu coloco as palavras, eu externizo a minha criatividade através da escrita. Eu consigo me expressar muito mais do que falando, por mais que eu tente, que eu me esforce. Mas a gente tem muitos vícios de linguagem, né? E aí, quando a gente vai para a escrita, a gente consegue desenvolver bastante isso. Inclusive, isso é uma dica também que vocês podem ter para quem gosta, né? Ou para quem não gosta e queira desenvolver uma outra habilidade, a escrita, né? Você escrever, tomar por. Ah, eu vou escrever sobre qualquer assunto, sem ter um objetivo específico nesse momento, mas escrever. Isso ajuda também no teu processo de autoconhecimento, de buscar. É aquela velha coisa, né? De diário, de que a gente tinha hoje em dia, não sei se a galera tem esse. Hoje em dia se escreve no Close Friends, não é isso? Mas a gente tinha muito isso, né? De escrever em diário, porque era o que a gente estava sentindo naquele dia. Eu tenho muitos diários guardados, em que qualquer dia fazer essa atividade de, quando for para o Brasil, pegar eles e reler esses diários para buscar, se conectar um pouquinho com tudo aquilo, né?
E aí, voltando então, como eu gosto de escrever, eu escrevi uma historinha aqui para contar para vocês que a gente vai ilustrar. Legal isso que a gente está falando sobre o propósito da alma. É uma coisa muito profunda. Eu acho que tem muita coisa, muita coisa para falar nesse sentido. Mas quero deixar esse pensamento, quero que vocês fiquem pensativos com esse vídeo, pensativos nisso mesmo, que eu vou buscar, o que que me faz brilhar o olhinho. Quero que vocês pensem sobre isso. E aí vamos ouvir essa historinha aqui, que é a lenda das pedras luminosas. Numa vila cercada por vastas florestas e montanhas antigas, havia uma tradição passada de geração em geração, a busca pelas pedras luminosas. Diziam que essas pedras feitas de pura luz continham o segredo do potencial criativo de cada ser humano. Certo dia, uma jovem chamada Elara, conhecida por sua curiosidade e coragem, decidiu embarcar em sua própria jornada para encontrar essas pedras. Antes de partir, a anciã da vila lhe disse: "Lembre-se, Elara, as pedras luminosas não surgem do novo. Elas são reveladas ao permitirmos que a luz que já carregamos internamente brilhe mais forte." Intrigada, Elara adentrou a floresta, enfrentando os desafios, explorando os caminhos desconhecidos. À medida que os dias passavam, ela começou a perceber algo curioso. Em vez de encontrar as pedras, ela se deparava com reflexos que revelavam aspectos de si mesma, suas paixões, os seus medos, as suas aspirações. Certa noite, ao descansar numa clareira sobre o céu estrelado, Elara entendeu a mensagem lá da anciã. As pedras luminosas, não estavam escondidas em algum lugar inalcançável. Elas eram metáforas para os talentos e qualidades únicas que cada um já possui, que cada um já possuía. O brilho delas não estava em descobrir algo, criar algo novo, mas em desvendar o que sempre esteve dentro de si, oculto pelas camadas do desconhecido. E com esse insight, a Elara começou a focar a sua jornada não em procurar as pedras, mas em perceber a luz dentro de si. Ela encontrou harmonia em suas habilidades, aceitou os seus desafios e, como resultado de tudo isso, a sua criatividade floresceu de maneira orgânica e poderosa. Ao retornar à vila, a Elara compartilhou a sua história. Inspirando a todos a embarcarem em suas jornadas de autodescoberta. A vila, antes em busca das lendárias pedras luminosas, transformou-se num lugar de autodescoberta e expressão genuína, onde cada indivíduo aprendeu a valorizar a única que carregava consigo. Essa história, ela vai nos lembrar que o desenvolvimento do potencial criativo é uma jornada íntima de autoconhecimento. Lembra que eu falei para vocês? É permitir que o que já existe em você venha à tona e como revelar as pedras luminosas, encontrando o brilho individual e autêntico que só você pode manifestar. E aí, quais foram as reflexões que vieram à sua mente com essa história? Como você pretende explorar ainda mais o potencial criativo através do autoconhecimento? Fez sentido para vocês isso que a gente falou aqui? Falar um pouquinho sobre o propósito de alma, mexeu alguma coisinha aí dentro? Será que consegui atingir meu objetivo com esse vídeo? Espero realmente que sim, né? Que a gente tenha atingido dessa forma. E aí, como sempre, eu deixo para vocês o material lá ali na descrição do vídeo. Vocês vão ter um link para acessar o material, que eu deixo sempre um material complementar aqui no nosso quadro Desafios Criativos. E eu deixei lá também um quiz para vocês fazerem, que é explorando seu propósito de amor e criatividade, para vocês entenderem um pouquinho. Tem algumas perguntas lá dentro, aí vocês vão colocando opção A, B ou C, e no final vocês vão ter então uma pontuação, né? Depois vocês somam os pontos de cada alternativa e leem lá, para vocês entenderem se isso faz sentido para vocês, né? Vocês, como se fosse um conselho que tem lá para você, né? Aí, por exemplo, se você fez de 10 a 12 pontos, você está vivenciando seu propósito de amar,
e seu amor de forma vibrante e inspiradora. Sua vida é marcada pela expressão criativa e um profundo senso de conexão com os outros. Continue nutrindo essa energia porque ela transforma a sua vida e as pessoas ao seu redor. Então deixei um recadinho lá para cada momento, como eu falei, cada um vai ter seu momento. Eu nunca... É um quiz, né? Não é um teste, é um quiz para você identificar, te ajudar a identificar mais ou menos em que momento que você está. E dentro de toda essa minha metodologia, né, da ferramenta Self-to-Be, que fala de criatividade, eu não trago, né, identificar se o QI é tanto ou você é tanto criativo. Você vai identificar em que momento da tua vida você está, porque lembrando que é um processo contínuo, né? A criatividade, desenvolver o potencial criativo é contínuo, é treino, requer constância e persistência, né? Então, por isso que eu falo sempre que é uma coisa contínua. Então, deixei lá para vocês. E também deixei para vocês um resuminho de tudo isso que a gente fez com vou passar aqui para vocês. É o resumo do tópico, né, de cada coisa que a gente falou aqui. Tem o resumo, tem as ações, alguns exemplos de ações para alcançar e o que você está fazendo nesse sentido, né? Então, por exemplo, introdução ao propósito humano, criatividade como expressão da alma, né? O papel do autoconhecimento, criatividade e subjetividade, propósitos e ações de amor, incorporando o propósito na vida cotidiana e reflexões e crescimento continuado. Então vai ter o resuminho do que é cada ponto disso que a gente falou aqui no vídeo, algumas ações, exemplos de ações, né, que vocês podem fazer e como é que tá teu status ali. Então isso também para vocês irem medindo lá dentro desse material, vocês vão encontrar isso para vocês terem fazerem esse parâmetro, essa avaliação, essa autoavaliação. Autoconhecimento tem muito a ver com essa autoavaliação, né? E então, para encerrar mesmo esse vídeo, agradecer, reforçar o meu propósito mesmo, o meu objetivo com esse vídeo, que é despertar em vocês a curiosidade por buscar o quentinho no coração de vocês, o que faz o olhinho brilhar, o propósito de alma de vocês, né? Usar a criatividade como uma ferramenta de autoconhecimento, se for do desejo de vocês, que vocês consigam identificar isso. Se for com outra ferramenta, se for através da música, através da atividade física, através do que for, que vocês busquem isso, mas busquem o autoconhecimento. É muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Pedir para vocês, se gostaram, né, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, né, que vocês sabem que seria interessante ouvir essa mensagem, assistir esse vídeo, ter essas informações. E dizer para vocês que o canal está sempre aqui atualizando, né? A gente tem dentro da sessão Treino Diário da Criatividade, a gente falando sobre isso, esses assuntos mais diversos. Aqui dentro dos nossos conselhos criativos a gente filosofa um pouco mais, coloca a nossa massa cinzenta para pensar um pouquinho mais. Nós temos também as mensagens intuitivas, que são essas que eu intuio, algumas eu já li aqui para vocês, já coloquei aqui, elas estão separadas lá para aquele momentinho que vocês queiram realmente sentar e relaxar e deixar a tua mente focada em alguma coisa, então vocês podem fazer isso. Temos também o desafio Respire Certo, Coloque Ritmo em Sua Vida, para aprender a respirar. Primeira coisa, antes de tudo, é respirar direitinho, para não termos uma mente muito crazy, muito louca, que nos deixa sempre falando e não nos leva a lugar nenhum. E que teremos novidades, em breve vamos ter coisas também nesse sentido, algumas jornadas bem bacanas para a gente seguir o nosso caminho, certo? Agradeço, muito obrigada, um beijo para todos, até mais!